Pessoal, bom dia. A professora vai fazer uma dinâmica com vocês hoje sobre o ciclo das rochas. Então, só recapitulando, o que são rochas? As rochas são as formadoras da litosfera, daquela camada da crosta terrestre onde a gente se encontra. As rochas são formadas por acúmulos de minerais e tem diversos tipos de rochas, como a gente viu isso em sala de aula. As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas magmáticas são aquelas originadas pela solidificação do magma. Então, aquela parte líquida que fica no manto, aquela parte líquida da terra que fica lá no manto, aquelas rochas líquidas, quando elas vêm para a superfície e se resfriam, elas são então chamadas de rochas magmáticas. Então, quando o magma se solidifica. As rochas metamórficas são aquelas que são transformadas. Então, qualquer tipo de rocha que é transformado em um outro tipo por algum processo de altas temperaturas ou altas pressões é chamada de rocha metamórfica, ou seja, uma rocha que foi transformada. As rochas sedimentares são aquelas formadas pelo acúmulo e compactação de sedimentos, em geral, que são fragmentos de outras rochas. Então, as rochas acabam sofrendo processos de erosão e formando sedimentos. Esses sedimentos vão se depositando ao longo do tempo em camadas, e formam então rochas sedimentares. São aquelas rochas que a gente consegue ver bem a divisão das camadas, tá? Um exemplo é a rocha calcário. Quem tiver dúvida, dá uma pesquisadinha aí na internet. Então, vamos lá. Para nossa dinâmica agora, os materiais utilizados são velas, uma faca e um isqueiro. Gente, não é para vocês fazerem isso em casa, tá? É só para assistirem a aula da professora, para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica do ciclo das rochas, para vocês fazerem um relatório que vai estar as perguntinhas, eu vou anexar aqui no Google Classroom, para vocês responderem as perguntas na forma de um relatório, vai valer nota, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que a vela aqui, nesse caso, é uma rocha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a faca e vou tirar lasquinhas da vela. Essas lasquinhas, essa faca, na verdade, vai estar funcionando como o quê, gente? Como um processo de erosão. Então, quando a gente tem, por exemplo, o vento, a chuva, pegando muito tempo ao longo de milhares de anos em uma rocha, ela vai soltando certos fragmentos, tá? Então, erosão é isso, quando fragmentos se soltam da rocha pela ação do tempo. Quando a gente tem a soltura desses fragmentos pela erosão, esses fragmentos vão parar em algum outro lugar, né? Por conta da ação do vento ou da chuva. Então, esses pedacinhos que são levados da rocha original para outros lugares, a gente chama esse processo de transporte. Então, os fragmentos estão sendo transportados da rocha original para um outro local. Quando a gente tem o acúmulo desses sedimentos em um determinado local, então eles foram transportados e se acumularam em uma outra região, a gente tem aqui, ó, estão vendo os fragmentos? Então, a gente tem esse acúmulo aqui, chama-se deposição, né? Então, essas pecinhas, esses fragmentos da rocha se depositaram em um determinado local. Vou colocar mais um pouquinho aqui de fragmentos de rocha para vocês. E aí, pessoal, quando a gente tem diversos fragmentos de rocha em um determinado local, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esses pedacinhos podem ser submetidos a diferentes tipos de pressão. Então, dependendo do local onde esse depósito ocorreu, dos fragmentos, eles vão sofrer diferentes pressões. Se eu pegar esses fragmentozinhos aqui de rocha, que foram transportados e depositados, e aplicar uma pressão sobre eles, eles não vão mais estar soltos agora. Eles vão estar o quê? Compactados. Então, esse processo se chama compactação. Então, quando eu pego e aplico uma pressão sobre os fragmentos de uma determinada rocha, eu estou compactando esses fragmentos, ó. Então, eles não estão mais soltos, eles não caem, eles não sofrem o transporte porque não estão mais soltos, eles estão se agrupando agora, tá? Quando eu tenho
ainda os fragmentos. Agora vamos supor que os fragmentos estão soltinhos de novo. Quando eu tenho esses fragmentos soltos, né, esses pedacinhos de rocha, e eu aplico agora uma pressão diferente sobre esse monte de cera, o que eu estou fazendo? Olha só. Antes os fragmentos estavam todos deitadinhos, né? Estavam todos espalhados horizontalmente. Quando eu aplico uma força diferente, uma pressão diferente, o que acontece? Ele se transformou. Aquela rocha que estava anteriormente, ela sofreu um reagrupamento dos minerais. E agora eu tenho outro tipo de rocha. Como é que se chama essa rocha? Quando ela é de um determinado tipo e por causa de diferentes temperaturas e pressões ela se transforma em uma outra rocha, ela reagrupa os minerais. Como é que eu chamo essa rocha? Rocha metamórfica. Então eu tenho aqui um exemplo de metamorfismo. Os minerais estavam dispostos de uma determinada maneira e eu consegui fazer a metamorfose, eu consegui transformar esses minerais. Tá? Esse é um exemplo de como uma rocha metamórfica pode se formar. Depois, pessoal, ainda usando o exemplo da cera, eu vou pegar e vou aquecê-la. Então, eu vou transformar essa rocha que está aqui, eu vou submeter ela a grandes temperaturas. Então, vamos supor que essa rocha, né, ao longo dos milhares de anos, ela acabou sendo movimentada mais para o centro da Terra, então ela foi submetida a altas temperaturas. O que está acontecendo com a vela aqui no caso? Ela está derretendo, né? Então, ela está sofrendo um processo de fusão. Processo de fusão. Por quê? Porque eu aqueci a vela, submeti ela a essas temperaturas e as partículas dela acabaram se liquidificando, então ficando líquidas. Estavam sólidas e ficaram líquidas. A gente chama esse processo de fusão. Então, é como se eu estivesse transformando uma rocha em magma, tá? Depois, pessoal, que eu tenho esse processo de fusão, essa rocha que estava líquida, ela pode agora vir mais para perto da superfície. Então, temperaturas mais baixas, o que vai acontecer com ela? Ela vai esfriar. Esse processo de esfriamento se chama cristalização, ó. Então, eu tinha a rocha sólida, fundi ela a altas temperaturas, né? Transformei ela em magma. Esse magma, ao longo do tempo, submetido a baixas temperaturas, ele foi cristalizando. Então, ele foi endurecendo novamente. Então, quando o magma vem para a superfície e encontra baixas temperaturas, é isso que acontece com ele, ó. Ele acaba cristalizando. Então, vendo essa parte escura aqui, é a vela que foi derretida. Então, ela cristalizou, tá? Esse processo de cristalização também é um outro tipo de procedimento que transforma um magma em uma rocha. Então, seria o procedimento em que a gente tem uma rocha magmática, que era magma e se transformou, se solidificou e virou uma rocha magmática. Ok? Gente, é isso. Eu queria mostrar mais ou menos para vocês como que acontece isso de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Claro que uma vela não é uma rocha, né? É um componente aqui que veio da parafina, do petróleo, né? Então é um combustível fóssil. Mas para vocês verem de maneira mais lúdica, mais didática. Agora respondam as perguntinhas. Quem tiver dúvida é só mandar para o professor, tá bom? Um beijo, até mais.